Glória a Deus, glória a Deus. Ainda em pé, você deve estar perguntando assim: eita, o pastor fez apelo assim, é porque a situação está feia. Está nada. Nós terminamos o mês, não está faltando recurso para nada. Eu vou falar até uma coisa, está sobrando. Para a gente poder ofertar, transbordar, pode aplaudir. Não está faltando nada. Aliás, você aqui da igreja, nunca faltou nada. Sempre sobejou. Porque Deus é maravilhoso. Eu posso ouvir amém? De verdade, quem acredita que em dezembro pode alcançar a favor de Deus, que as suas metas, seus objetivos podem se concretizar de verdade, quem crê, diga aleluia. Tem um decreto para dezembro. Tem um decreto para dezembro. Eu soltei hoje lá no meu Instagram. Eu não sei se o pessoal vai... Vocês vão conseguir? Solta aí o decreto. Olha o decreto. Olha o decreto que tem aí sobre a minha vida, sobre a tua vida para o mês de dezembro. Preparem os carros para a guerra e os cavalos de batalha sejam selados. Pois meus filhos não serão envergonhados. Você aqui que é filho dele? Nós não seremos envergonhados nesse tempo, nem os entregarei nas mãos dos inimigos. Adestrem os filhos para lutarem, afiem a espada para guerrearem com destreza. A minha palavra não cessará nos seus lábios, nem os meus princípios se ausentarão da sua mente. Como o tefilim que está sobre a testa, e a mezuzá que está nos umbrais das portas, e como o talite que está sobre a cabeça, e o anel da aliança no seu dedo, eu não os deixarei sozinhos, mas os estabelecerei no território, para que nessa jornada de prova não se esqueçam de mim, nem neguem meu santo nome no dia da angústia. Não lhes faltará paz, nem se ausentará a prosperidade nas suas portas. Eu, o Senhor, farei isso. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é aquele que dá a vitória. Dá um aplauso bem lindo para Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esses decretos, o apóstolo René recebeu em outubro de 2023, todos os decretos para cada mês do ano de 2024. Hoje é dia 1º. Nós estamos dando o privilégio de ofertar, primiciar o nosso mês ao Senhor. Por isso eu creio que esse mês será diferente de todos os outros que nós já vivemos. E aí eu tenho uma novidade. Sabe o que vai acontecer a partir do ano que vem? Todo dia 1º. Diga comigo, todo 1º. Todo dia 1º de todo mês nós teremos um culto de primícias, onde nós estaremos reunidos para oferecer ao Senhor a primícia do nosso mês. Então todo dia 1º, não importa o dia que cair, nós vamos ter um culto de primícia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você está convidado. Não, melhora, fala assim: você está convocado. Isso, é convocado. É convocado. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Então a primeira coisa, nós já aprendemos sobre ações de graça. Maria é um exemplo de alguém que teve ação de graça na direção do Senhor. Segunda coisa que nós precisamos compartilhar e entender nessa noite, em relação às ações de graça. Eu e você precisamos ter ações de graça, mesmo em tempos difíceis. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele está com cara de sofredor. Corintiano tem cara de sofredor, não tem? Normalmente, né? Vê se ele está com cara de sofredor. Mesmo em tempos difíceis, nós precisamos ter ações de graça na direção do Senhor. Olha o que diz aí em Filipenses capítulo 4, verso 6. Enquanto você está abrindo aí em Filipenses, a pastora Samara chegou, né? Foi levar a apóstola Esther até o aeroporto, já está no meio de nós, né? E depois ela vai fazer os agradecimentos e vai passar um vídeo do congresso de mulheres que aconteceu aqui. Quem veio no congresso?
Quem acha que o congresso foi extraordinário, dá um grito aí. Eu também acho. Eu fiquei com inveja. Quase virei mulher. Mas a vontade passou rápido, né? Senti dor de parto, não quero. Mas vamos seguir aqui, depois a pastora Samara vai dar uma palavra. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça. Diga ações de graça. Fala mais alto, fala ações de graça. Com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, aqui em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo nos exorta a apresentarmos as nossas petições a Deus com ações de graça. Não é com lágrima, não são com murmurações, reclamações, não é com comparações, mas é com ações de graça. Mesmo quando nós estamos enfrentando um tempo de muita dor, mesmo quando nós estivermos enfrentando dias difíceis, adversos. E é interessante aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vemos aqui o mesmo apóstolo Paulo, que estava em curso uma viagem missionária, e que na ocasião, a Bíblia diz que ele estava sendo acompanhado por Silas. E a gente aprende que durante essa viagem missionária, o apóstolo Paulo, juntamente com seu companheiro chamado Silas, visitaram várias cidades na região da Ásia Menor. E inclui inclusive a cidade de Filipos, que fica na Macedônia. E que lá eles pregaram o evangelho. E que em nome do Senhor eles também realizaram muitos milagres. E foi nessa cidade chamada Filipos que o apóstolo Paulo e que seu companheiro chamado Silas começaram a enfrentar grande oposição dos moradores daquela cidade. O apóstolo Paulo, o texto explica que em determinado momento ele expulsa o demônio de uma jovem, e os donos daquela jovem ficaram revoltados contra Paulo e contra Silas, porque aquela jovem endemoniada, ela fazia dinheiro para os seus donos. E o apóstolo Paulo, não vendo com bons olhos aquela situação, ele expulsa os demônios daquela jovem, e aí ele começa a ganhar opositores na cidade de Filipe. E aí o que é que acontece? Você que é um conhecedor, um leitor da Bíblia, você sabe que por essa ação, o apóstolo Paulo e Silas são lançados na prisão. Eles foram presos. Ah, mas eu faço as coisas boas, corretas. Injustiças acontecem, irmãos. Se você está sofrendo, passando por dificuldade, alguma adversidade, não é porque você é ruim. O apóstolo Paulo aqui estava fazendo a vontade de Deus, expulsou o demônio de uma jovem, libertou aquela jovem, mas ainda assim, injustamente, ele foi encarcerado, ele foi para a cadeia, irmãos. Agora, ações de graça, presta atenção nisso, irmãos. Ações de graça não é quando tudo vai bem. Ações de graça não é quando tudo está maravilhoso, quando tudo está favorável. Ações de graça é também quando as coisas estão difíceis. Teu casamento está difícil, ações de graça. Tuas finanças estão difíceis, ações de graça. Tua saúde está complicada, ações de graça. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: ações de graça. Lembra que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Em Filipenses capítulo 4, apresente as suas petições com ações de graça. E aí o que acontece? A Bíblia conta aqui no capítulo 16, que Paulo e Silas são lançados no cárcere. Mas não era qualquer cárcere, era no mais profundo, lá embaixo,
vários andares, e eles foram colocados lá na masmorra, lá no térreo. Aí eu estava me perguntando, não tinha suíte naquela época, não tinha banheiro naquela época, dentro da cadeia, mas eles faziam cocô. Aí eu fiquei pensando, onde é que os outros prisioneiros jogavam o cocô que eles faziam? Pensa comigo, terceiro andar, segundo andar, primeiro andar, e o andar onde Paulo e Silas foram colocados. Imagina nos 3 anéis superiores, um monte de presidiário, fazendo cocô. Pergunta para o irmão que está do seu lado, onde eles jogavam? Eu não sei, não está na Bíblia, mas eu acho que eles jogavam lá embaixo. Eu vou ficar com cocô na minha cela? Não! Aí eu fico imaginando Paulo e Silas, para! Põe no cantinho! Paulo e Silas encarcerado, preso, e recebendo cocô, Pergunta para o irmão que está do seu lado, eles reclamaram? Pergunta para o irmão que está do outro lado, eles murmuraram? Não! Eles não murmuraram. Ainda que a situação estava adversa, ainda que tudo estivesse difícil, ainda que eles estivessem presos, encocosados, a Bíblia diz que eles adoraram ao Senhor, que eles adoraram ao Senhor, que eles tiveram ações de graças na direção de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? E aí, em situações muito melhores do que essa, muitas vezes a gente reclama, a gente murmura, a gente pragueja. Não é o que a carta aos Filipenses está dizendo para a gente fazer. Não é para apresentar a nossa súplica, a nossa petição ao Senhor com reclamação, com murmuração, com choro. É para apresentar ao Senhor com ações de graça. O texto aqui em Atos 16 diz que Paulo e Silas, eles apanharam, mas não apanharam um pouco, não, apanharam muito. Eles foram açoitados, eles foram espancados, era porrada para lá e para cá, era cocô na cabeça deles, eram encarcerados no lugar sujo, fétido, do frio. Ainda assim eles não reclamaram. Eu imagino que Paulo e Silas conversando, falando assim, e aí, consegue aplaudir ao Senhor? Não, não consigo, porque eu apanhei demais. Consegue pular adorando ao Senhor? Não, não consigo. O que você consegue? Eu consigo adorar, a boca está boa, então adore ao Senhor, adore ao Senhor. E aí eu pergunto para você, pera, você não pode aplaudir? Você não pode ficar de pé? Você não pode glorificar o Senhor? Qual é a tua petição? Qual é o teu pedido? Ou você não tem nenhum? Porque se eu estivesse aí no seu lugar, eu já estaria de pé, aplaudindo ao Senhor, pulando na presença dEle, glorificando a Ele, exaltando a Ele. Faz alguma coisa em nome de Jesus! Pode sentar. Parabéns, Paulo e Silas dessa geração. Ações de graça. Paulo e Silas cantaram, clamaram, adoraram com hinos, com louvores. Eles tinham pedido, sabe qual era? Deus, nós estamos presos injustamente. Nós fomos encarcerados injustamente. Nós fomos açoitados injustamente, nós estamos tomando porrada injustamente, nós estamos aqui porque nós só fizemos a tua vontade, mas nós aqui estamos oferecendo ações de graça, ações de graça, ações de graça. Filipenses está dizendo, apresente a sua súplica com ações de graça. Eles estavam presos. O texto diz em Atos 16, sabe o que? Que após eles estarem adorando, cantando ao Senhor, que houve um grande terremoto, balançou tudo, que as grades caíram, e eles foram libertos. Ei, eu quero te dizer uma coisa, o que está te prendendo? O que é que está te puxando para baixo? O que é que está fazendo com que você não avance e não prospere? Para de reclamar.
Para de chorar, para de murmurar, para de reclamar. Começa a apresentar ao Senhor as tuas súplicas com ações de graça. É desse jeito. E sabe o que vai acontecer? As cadeias vão cair, as paredes vão ruir, os grilhões vão te soltar, e você prosperará e viverá o melhor tempo da sua história. Só quem crê, diga amém. Dá um aplauso lindo a Jesus, pelo amor de Deus. É disso que eu estou falando. Ações de graça. E o mais interessante, Atos 16 diz que mesmo Paulo e Silas livres, eles não fugiram. Eles não fugiram, eles ficaram ali. Não tinha mais nada prendendo. Eles poderiam sair correndo, fugir, nunca mais ninguém ia encontrá-los. Mas eles ficaram ali. E por causa dessa atitude, o carcereiro se converteu, a família se converteu. Paulo e Silas pediram que eles fossem tratados como romanos, porque eles eram cidadãos romanos. Eu quero te dizer, se estão te humilhando, se você está sofrendo, existe uma cidadania que é sua, que não é terrena. Você é um cidadão do céu. Existe uma cidadania espiritual sobre a tua vida. E a partir de hoje, vão começar a honrar você, agradecer você e exaltar você pelo Deus que você serve. Só quem crê, diga amém. Dê um aplauso mais lindo a Jesus. Paulo e Silas foram tratados como cidadãos romanos. Para de achar que você é qualquer coisa. Para de acreditar que você não vale nada. Você tem uma cidadania. Você tem um passaporte. É Jesus no seu coração, irmãos. Jesus te dá autoridade, legitimidade e legalidade, pelo amor de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim para ele: eu não sou qualquer coisa. Fala: eu não sou pouca porcaria. Eu sou muita porcaria. Pelo amor de Deus, irmãos, muda. Para de reclamar, para de murmurar. Começa a ter ações de graça na direção daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você pensa. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas observam, e enquanto oravam e cantavam hinos de adoração a Deus, o terremoto então mexe com toda aquela cadeia. Sabe o que você está precisando? De um terremoto. Você está precisando de um terremoto na sua vida, irmão, chacoalhando tudo e colocando por terra tudo aquilo que está te aprisionando. Eu quero te dizer que esta é a noite que o Senhor escolheu para fazer um terremoto espiritual na tua vida. Nós vamos sair daqui chacoalhados em nome de Jesus, e tudo aquilo que tem nos prendido vai nos soltar, porque nós vamos viver os melhores 30 dias da nossa vida, onde nós não víamos esperança. Hoje nós começamos a ver a certeza, porque não é mais com choro, não é mais com reclamação, mas é com ações de graça. Só quem está me entendendo, diga glória a Deus. Dá mais um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Cansei hoje, viu? Fazer ofertório, pregar, dançar. Terceira e última coisa, irmãos: ações de graça. É quando a gente reconhece Deus e os seus benefícios. Você reconhece quem Deus é e o que Ele faz? De verdade, você tem mais motivos para reclamar ou para agradecer? Para e pensa, para e pensa. Ai, pastor, você não conhece a minha vida, você não sabe da minha vida. Você também não sabe a minha. Mas você tem mais motivo para agradecer, reconhecer os feitos dele na tua direção, ou você tem mais motivos para reclamar? Para e pensa. Para e pensa. O Salmo 103, verso 1 diz o seguinte: bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome.
Bendiga, ó minha alma, bendiga ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sabe o que acontece, irmãos? Tem muita gente preocupada com o que não tem, se esquecendo de agradecer pelo que já tem. Para de pensar no que você não tem e começa a focar naquilo que você tem. Quando a gente começa a exaltar o nome do Senhor, agradecer ao Senhor pelo que a gente tem, pelo que a gente é, a gente para de se preocupar com aquilo que a gente não tem. Sabe quem se preocupa muito com o que não tem? Invejoso. Invejoso. Quem fica invejando o que os outros têm, esquece de agradecer aquilo que tem. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: você tem mais motivo para agradecer do que para reclamar. Irmãos, a gratidão, presta atenção nisso, a gratidão é a manifestação, é uma das manifestações de ação de graça. Infelizmente, o que nós vemos hoje na humanidade não é o que o Senhor espera e deseja. Você acha que é só nos tempos bíblicos? Não, não é não. Não é. Eu ouso dizer que piorou. O que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos gratos. Para e pensa quem você era. Para e pensa o que Jesus te transformou. Não tem como falar disso, não olhar para o Wagner. 18 anos, Adriana orando pela conversão dele. A porcaria que era esse homem. Era uma porcaria, né? Agora é uma porcariazinha. Mas irmãos, olha para a sua vida. Eu olho para mim e falo: meu Deus, é muita misericórdia da parte do Senhor. Quando a gente começa a focar naquilo que Deus fez e para de focar naquilo que a gente deseja, a gente começa a expressar gratidão. Mas quando a gente começa a focar naquilo que a gente não tem, nós nos tornamos as pessoas ingratas. Olha para a pessoa que está ao seu lado e vê se ela tem um coração grato ou se ela tem um coração ingrato. Eu comecei falando sobre Black Friday, né? Black Friday. Todo mundo se lembra da Black Friday, mas ninguém se lembra do dia de ação de graça. Todo mundo lembra da Black Friday, mas Thanksgiving, dia de ações de graça, não. Sabe o que é isso? Ingratidão. Todo mundo quer saber de comprar, gastar, mas não quer saber de abençoar. Sabe o que é isso? Coração ingrato. É ingratidão. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: seja grato em nome de Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 15, Jesus conta a história dos 10 leprosos. Lembra? 10 leprosos, 10 doentes, 10 pessoas que precisavam do favor de Deus, 10 pessoas que precisavam de cura. Sabe o que aconteceu naquele episódio? 10%. Dos 10, só um, diga comigo, um. Fala mais alto, fala um. De 10, só um voltou para agradecer. Olha o que diz aqui: vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E sabe o que me deixou mais atônito? Jesus ficou tão surpreso, até Jesus ficou surpreso com a falta de gratidão daqueles 10, que ele ficou tão surpreso com a ingratidão dos outros 9, que Jesus disse o seguinte no verso 17: ué, só veio você? Não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Sabe o que nos impede de ter ações de graça na direção de Deus? É a ingratidão. E toda vez que nós somos ingratos, é porque nós não reconhecemos quem é Deus e o que Ele faz. Eu quero dizer algo para você:
Se não fosse Deus, nós não estaríamos vivos aqui. Se não fosse Deus, nós não teríamos a oportunidade de nos arrepender. Se não fosse Deus, nós não tínhamos esperança de restituição, restauração, libertação e salvação. Se não fosse Deus na minha vida e na sua vida, nós já estaríamos condenados. Por isso eu e você precisamos ser gratos. Só quem aqui pode dizer amém, dar glória a Deus e aplaudir a Ele? A atitude de 10% dos leprosos que foram curados demonstram ações de graça. Eu fico impressionado como tem gente ingrata nessa vida, como tem ingratidão. Quem aqui já sofreu ingratidão alguma vez? Se Jesus sofreu ingratidão, quem é você na fila do pão? Se Jesus sofreu ingratidão de 90%, quem sou eu e quem é você na fila do pão para não sofrermos? Eu quero dizer uma coisa: nós podemos sofrer ingratidão, mas o que a gente não pode é ser ingrato. Nós podemos sofrer ingratidão, mas nós sempre seremos gratos ao nosso Deus. É isso que é a ação de graça. É isso que Deus espera de mim e de você. Irmãos, de verdade, o ato da gratidão, a atitude de gratidão daquele leproso que foi curado, demonstrou ações de graça. Não apenas uma resposta à bênção alcançada. Aquele leproso voltou porque ele reconheceu, teve o reconhecimento de que Deus é a fonte de tudo aquilo que nós temos e de tudo aquilo que nós somos. Nós nunca seremos gratos se a gente só olhar para aquilo que Deus nos dá. Mas quando nós olharmos para Deus e vemos que Ele é a fonte de tudo aquilo que nós nos transformamos e de tudo aquilo que nós vamos alcançar nele, nós nos tornamos pessoas gratas, irmãos. E o Salmo 103 nos ensina a bem dizer ao Senhor. Bem dizer ao Senhor de alma, de corpo, de espírito. Nos ensina a bem dizer a Deus e nos lembrarmos dos seus maravilhosos benefícios. O meu desejo é que você saia daqui hoje entendendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede e pensa. Mas o meu desejo é que você saia daqui grato pelo que Ele já fez, pelo que Ele já te concedeu, por aquilo que você já alcançou. Você pode ficar de pé no seu lugar? Cada bênção que eu e você recebemos, seja elas pequenininhas ou grandes, gigantescas, nós devemos sempre ter o reconhecimento contínuo, sem parar, infinito, de quem é Deus e de como Ele tem sido generoso para cada um de nós. A ingratidão, irmãos, a ingratidão, como nós vimos em 90% daqueles leprosos que não voltaram para agradecer, nada mais é do que um sinal do esquecimento, de não reconhecer quem Deus é e o que Ele faz. Por isso, a ação de graça deve ser um reflexo da nossa consciência. Só consegue ser grato a Deus quando nós temos consciência. Consciência é a consciência que faz a gente ter um coração agradecido. Não é por força nem por poder, não é pelo seu intelecto nem pelo seu braço, mas é o Senhor. É o Senhor. Eu gostaria que você nesse momento, talvez faz muito tempo, anos, que você não agradece a Deus. Eu gostaria que nesse momento nós nos uníssemos para agradecer a Deus por aquilo que Ele já tem feito, por aquilo que Ele já transformou, por aquilo que Ele já derramou. Fecha seus olhos, comece a agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Comece a agradecer a Deus e entrar na presença dEle com ações de graça. Comece a declarar a Ele a gratidão que está dentro do seu coração,
quem você era e naquilo que Ele te transformou, nas promessas que Ele já fez e naquilo que Ele já cumpriu. Agradeça a Ele em nome de Jesus.